isso eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. E todo dia a sintonia de reinventar meu mundo. Boa noite! Em cada gota eu mergulho fundo. Boa noite! Não mais perder nenhum segundo. Vão entrando, já tô ouvindo essa música maravilhosa. Finalzinho de noite, né? Finalzinho de dia, aliás. Hoje nós vamos falar sobre a constelação familiar, como sempre. Porém, hoje nós vamos falar de uma forma mais técnica. Hoje o tema da live é tudo sobre constelação familiar. Então, você que escuta aí sobre a constelação familiar e não entende muito bem o que é, não entende para que serve, não entende como é que acontece, hoje eu vou lhe dar várias informações sobre isso. Então, já vai enviando aí, ó, esse aviãozinho que tá do lado para as pessoas que você acha que podem ser ajudadas com essa live, para as pessoas que você sabe que vão ter interesse. A nossa live, ela sempre é mais rápida, eu sempre busco fazer mais rápido, mas a interação aqui acontece, eu vou sentindo o que vem daí e sempre se estende mais um pouco. Mas enfim, a ideia é que seja super leve. Já pegou a sua água? Água, gente, sempre. Então, boa noite, Vilma, boa noite, gente. Tô muito feliz hoje de estar aqui falando sobre o tema maior, né, assim, o tema mais abrangente de todos, que é justamente a constelação. Não vai ser uma live técnica, porém conceitual. Quem mandou pergunta, eu coloquei dentro do meu roteirinho, que eu sempre faço um roteiro para poder não esquecer o que é mais importante para poder passar para vocês. Então, espero que estejam todos preparados para viver os 45 minutos melhores do seu dia. Por que esse tempo? Porque é mais ou menos o tempo que a gente faz uma terapia, a gente faz uma constelação. Então, eu vou começar... Beber um pouquinho de água aqui. Vocês sabem que eu bebo muita água, né, minha gente? Então, respira. Respira. Espero que você esteja num local tranquilo. Boa noite, Guilherme, que vai fazer com que você entenda, compreenda várias coisas que você não sabe ainda. Várias pessoas me perguntam aqui, Sara, mas o que é a constelação? Sara, como é que funciona? Então, hoje é o dia de entender. Vai mandando aí, vai botando coraçãozinho e vai enviando para as pessoas que vocês acham que merecem escutar sobre a constelação. Vão fazendo suas perguntas aí. Se por acaso não responder, depois eu respondo. Eu faço caixinha, respondo na caixinha, na direct, enfim, faço vídeos, então fiquem todos à vontade. Vocês estão bem, gente? Interagem comigo, falem comigo, vocês estão bem? Como é que vocês estão hoje? Estão animados? Estão desanimados? Hoje a gente tá aí no comecinho da semana ainda, né? Eu espero que o pessoal esteja animado para essa live aqui e para tudo da vida. Não sei como foi o seu dia, se o seu dia foi bom. Se foi bom, glória a Deus. Se não foi bom, glória a Deus também. Agradeço sempre. Gratidão. Então, mais uma vez eu vou repetir, o tema da nossa live é tudo o que é a constelação, tudo sobre a constelação familiar. Estou na vibe turbo. Olha aí, viu? Uma hora dessa ela tá na vibe turbo. Eu também sou dessa vibe turbo aí. Morgana tá animada, coisa boa. Que coisa boa. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre a constelação familiar é o que não é a constelação familiar, tá? Então, eu vou começar falando o que não é. A constelação familiar, como muita gente pensa, me pergunta, não é religião, não está atrelada a nenhuma religião. Ela não está atrelada ao catolicismo, ela não está atrelada ao espiritismo, ela não está atrelada a nenhum tipo de religião. É uma técnica. A constelação familiar, ela não é mágica, como muita gente acha também que é. Não exatamente utilizando esse termo, mas acham que é mágica. Eu vou explicar que não é e como entender tudo isso. A constelação familiar, ela não é um milagre. Também não é milagre. A gente pode até achar que, milagres acontecem em nossas vidas, sim. Mas a constelação familiar não é milagre. Então, eu vou começar falando pra vocês dessa parte conceitual mesmo. Para que fique mais didático e mais fácil para vocês entenderem, leiam a palavra constelação como organização, certo? Então, a constelação, inclusive, ela já foi chamada de organização. Ela é uma organização. Ela é uma organização do seu sistema familiar. Todos nós temos um sistema familiar. Eu vou mostrar aqui para vocês no campo. Sistema que vai ficar mais simples. Aqui eu vou montar um sistema familiar, tá, gente?
pai, a mãe, irmã, irmão. E eles ficam aqui, ó. Crianças, bebês. Ficam todos aqui. Acho que dá pra ver bem aí, né? Então, o que é que acontece? Nesse sistema familiar, é como se todos estivessem segurando uma corda, tá? É como uma teia e todos estão segurando uma corda. Quando esse integrante do sistema familiar faz isso aqui, esse daqui faz isso aqui, ó. Quando esse daqui faz isso aqui, é inevitável. Ele puxa o outro, entendeu? Esse aqui é o sistema. Então, é inevitável. Por isso que nós temos que observar todas as pessoas, incluir todas as pessoas do nosso sistema familiar, porque se a gente excluir alguém, quando esse alguém puxar a corda, quando esse soltar a corda, vai respingar em quem? Em nós. Então, é isso, certo? Quem foi que criou o disseminador, né? Na verdade, o disseminador da constelação familiar? Foi o Bert Hellinger, esse é o nome dele. Ele era um padre. E, gente, é muito, muito interessante como é que aconteceu. O Bert Hellinger, ele era um missionário, ele morreu em 2019, se não me engano, faz pouquinho tempo. Ele era um missionário e ele andava em várias tribos hindus. Uma dessas tribos, ele chegou lá e ele viu uma roda de pessoas, como essa que eu montei agora. Ele viu uma roda de pessoas em que um dos integrantes estava no meio. As pessoas que estavam ao redor apontavam para esse integrante do meio e ficavam falando algumas palavras para eles. Vocês arriscam dizer aí quais as palavras que eles falavam? O que eles falavam? Alguém arrisca? Eu quero saber se alguém arrisca dizer aqui, porque quando a gente erra, a gente aprende. Então, falem aí o que vocês acham. Tinha uma roda de pessoas e um no meio. E eles falavam algo para o que estava no meio. Aquela pessoa do meio tinha feito algo que a tribo não gostava. Detalhe, esqueci de falar esse detalhe. Tinha feito algo que a tribo não concordava, essa tribo que ele vivia. Então, eles apontavam e falavam. Alguém arrisca dizer? Ninguém arrisca dizer? Enfim, eles ficavam falando palavras de qualidade. Eles falavam as qualidades que aquela pessoa que estava ali no meio tinha. Eles falavam palavras boas. Isso, Guilherme, força. Eles falavam só palavras boas, só palavras boas, só palavras boas. E aí o que aconteceu? Depois desse, vamos chamar assim, de ritual, ele saiu dessa roda e ele saiu uma pessoa melhor. Uma pessoa que ficou forte, fortalecida. Guilherme usou, acho que é a melhor palavra que poderia existir. Ele ficou fortalecido pelo sistema familiar dele. O Bert viu esta cena e não só esta cena, isso é uma parte, né, do que acontece na constelação familiar. Dentre outras, ele foi montando a técnica e ele criou a técnica e ele disseminou isso pela Alemanha. Ele era alemão. Pela Alemanha e pelo mundo inteiro. O que acontece? A constelação, ela começou em um momento que ele faz como a psicoterapia. Ele começou com a psicoterapia, tá, gente? Também não é psicoterapia, mas começou, foi a origem. Começou com a psicoterapia. E o que aconteceu? Ele fez As palavras têm poder, então, com certeza, Guilherme, as palavras têm muito poder, as boas e as ruins. Então, o que aconteceu? Ele foi fazer um atendimento. Nesse atendimento, uma das pessoas, um dos integrantes, ficou tão interessado, fez um livro, e ele marcou uma sessão com um grupo de 35 pessoas. Ele disse que eram 35 vagas. Só que, o que aconteceu? 300 pessoas se inscreveram. Quando as 300 pessoas se inscreveram, ele fez todo esse processo com 300 pessoas. Olha que lindo, gente. Tanto de gente que já se interessou. Então, a constelação, ela iniciou desta forma. Gente, a constelação, como é que ela é? Ela é como se fosse um raio-x. Eu sempre gosto dessa analogia. Você vai a um médico, por exemplo, porque você tá com o braço quebrado. Vai fazer um raio-x, vai ver lá o que quebrou, onde quebrou, o que precisa fazer. E o médico vai passar um remédio para passar a sua dor. O médico vai passar um tratamento. O médico vai passar diversas recomendações. E o que você vai fazer? Você vai cumprir o que ele falou. Você vai tomar a medicação, você vai colocar um gesso, você vai colocar... Enfim, o que tiver que ser feito. Na constelação, usando essa analogia, é da mesma forma. Quando a gente aplica a técnica, a gente mostra ali como um raio-x o que a gente encontra. A gente encontra a causa, encontra o problema, encontra o que estava ali acontecendo, que estava ali afligindo. E aí, o que é que você faz depois? As sugestões que o seu constelador passou para você.
certo? Por isso que eu digo, não é uma mágica, não é simplesmente fazer uma sessão e pronto. Apesar de que sempre vão acontecer movimentações. Aliás, existem alguns casos que não acontecem, que eu vou falar mais abaixo, que não acontecem não, que pode ser que não aconteçam. Mas, então ela é como um raio-x. Pensa num raio-x, pensa que você tem que fazer ali a técnica e depois aplicar o que foi dito. Porque muitas pessoas, elas acham que simplesmente é uma mágica. E como eu falei, no iniciozinho, não é uma mágica, certo? Então, para que serve a constelação? Ela serve justamente para isso, quebrar padrões. Você que tem um padrão de 20 anos na sua vida, 25 anos, sei lá, 15 anos com algum problema, você faz uma técnica da constelação e você quer quebrar, né, de um dia para o outro aquele padrão. As pessoas são imediatistas. Óbvio que existem casos em que as movimentações elas acontecem muito rápido. Eu, inclusive, tenho o caso de uma constelanda minha, querida, maravilhosa, que ela fez ela está em processo comigo, que é o quê? Ela fez uma sessão de constelação e tem mais 2 encontros. Ela fez a primeira e fez o primeiro encontro, no caso, né? O nosso segundo encontro, primeira sessão e depois o encontro. Foram 2 semanas. Da primeira para a segunda, ela fez todas as sugestões que eu dei, todas as recomendações, as frases de liberação. E assim, o processo dela aconteceu muito rápido, a movimentação aconteceu muito rápido. É a coisa mais linda do mundo. É um caso que, inclusive, eu vou até fazer vídeo, mandar um vídeo pra vocês que ela fez, um depoimento lindo, falando sobre isso. Deixa eu ver, doutora. Cuida da família como um todo, ou de um indivíduo que segue as indicações do constelador. Doutora, cuida da família como um todo. Não entendi, Vilma. A sua pergunta é se... Me corrija se eu estiver errada, tá? Que eu tô entendendo assim. Quando se faz uma constelação, se o sistema movimenta da pessoa ou da família inteira, é isso? Porque se for, eu vou te responder dessa forma. Se não for, você me fala. Quando se faz uma constelação, aqui, vou mostrar aqui pra você. Esse aqui é um indivíduo, certo? Ele vai constelar, ele faz a constelação. Então, o sistema dele familiar todo vai ser atingido. Aquele que eu tinha colocado aqui, dele todo vai ser atingido. É isso, né? Isso, pronto. Vai ser todo atingido. Começa com ele. Por isso que muitas pessoas perguntam assim pra mim: Sara, eu quero constelar pro meu marido, eu posso fazer isso? Não, minha gente, comece por você. A constelação, ela é livre, ela é isenta de julgamentos. Então, por que você diz que Aqui, deixa eu colocar. Por que ela diz que o marido dela precisa ser constelado? Não, quem precisa ser constelada é ela. E aí o sistema dela vai movimentar até chegar ao ponto do marido dela ser movimentado, dos outros membros serem movimentados. E vai movimentar de alguma forma. Se por acaso o relacionamento não estiver bom, ele vai ser movimentado. De que forma? Eles ficarem saudáveis juntos ou eles terem uma dissolução saudável. Então, é desta forma, entendeu, Vilma? Acho que eu te respondi, né? Hoje eu tô aqui pra puxar a orelha de muitas pessoas que acham que simplesmente fazer uma sessão e acabou. E eu não estou aqui para dizer pra vocês que é uma mágica, eu estou aqui pra mostrar o que é o real, pra que vocês consigam realmente ter esse processo de autoconhecimento, pra que vocês consigam realmente destravar o que precisa na vida de vocês. Então, pra que serve? Para quebrar padrões, para alinhar o seu sistema familiar. Por nada, meu bem, alinhar o seu sistema familiar, que é a sua família de origem e as outras. Família de origem é pai, mãe e os irmãos. E a sua maior ligação que possa existir, não tem como ter outra, é com a sua mãe. Sempre será. Sua mãe pode ter morrido, sua mãe pode ter lhe abandonado, você pode nunca ter conhecido sua mãe, nasceu e ela lhe deixou. Você pode ter sido criado por outra pessoa, mas a maior ligação que existe é com a sua mãe. Porque, afinal, você passou 9 meses ali dentro. Que é coisa mais linda, que a ligação mais forte do que essa não existe. Na constelação, se consegue liberar padrão? Sim, a constelação... desculpa, perdão. Olha só, Olivia, a gente não utiliza essa palavra perdão na constelação. Eu utilizo em alguns momentos como uma didática. A gente fala que sente muito. Por quê? Porque você que dá o perdão ou você que é perdoado, a gente vê como se você estivesse num degrau acima, certo? Um degrau acima. E ninguém está, todo mundo é igual. Então, mas é possível sim fazer essa liberação, sim, bastante. A gente trabalha muito com isso. Existe... Eu não sei nem quantos % dos casos, mas acredito que eu vou chutar aqui. Os 95% dos casos, vamos supor que existe essa liberação, porque realmente nós todos precisamos, né, fazer e receber.
Tem diferença em constelar na água? A técnica, Rafaela, a técnica, ela é diferente. Eu constelo aqui no campo sistêmico. Eu vou colocando aqui os bonequinhos, certo? E eu vou constelando. Na água, não sei se você já viu, você já deve ter visto, existe um objeto, como esse aqui, que pode ser redondo ou não, que tem a água. E aí, qual a diferença? Os bonequinhos, eles são flutuantes, eles vão ficar aqui, né? Mas eles são flutuantes. Então, a técnica faz com que os bonequinhos, eles se movimentem de acordo com a fluidez da água. Neste caso aqui, do campo, eu movimento. Se eu colocar o meu dedo aqui na hora da técnica, ele até se movimenta sozinho, minha gente, tá? Isso aqui não é espiritismo, não tem nada a ver não, tá? Ele é possível se movimentar sozinho. Mas eu movimento pra cá, eu faço testes, eu posso fazer testes de virar. Então, assim, com relação a essa movimentação, sim, é diferente. Mas com relação à aplicação da técnica e resultados, não tem diferença. Todos os tipos de constelação, eles são grandemente, assim, eficazes e fortes, de muita energia. Deixa eu ver. E a ligação com a irmã gêmea é maior que com a mãe, não é? Não, a ligação com a mãe, ela é a ligação de cada irmã com a mãe. A da mãe é a mais forte, ela quem deu a nutrição, a irmã gêmea estava ali, juntinha. Ela quer ter uma ligação comigo. Isso é minha irmã gêmea, tá, gente? Pra quem não conhece ainda, ela quer ter uma ligação mais forte comigo do que eu com minha mãe. Nós duas temos igualmente. Ah, minha irmã engraçada. Guilherme, e com relação a vidas passadas? Tem relação? Problemas na vida atual tem algo a ver com... Só tem a ver, com certeza. A constelação, ela lida com os antepassados. Ela fala disso. Aqui, ó, eu tenho ali, ó, as minhas matrioscas, tá vendo? A minha linhagem feminina. Eu, minha mãe, minha avó, minha bisavó e minha tataravó. Elas ficam uma dentro da outra. A essência de cada uma está dentro da outra. Tem tudo a ver com os antepassados. Inclusive, a constelação, ela vem para quebrar padrões. Nós, hoje, estamos aqui com padrões que não são exatamente... que não são nossos. Vem de outras pessoas. Por isso, a gente faz uma constelação para que os nossos descendentes... Para que nós vivamos de forma mais saudável, né? Lógico. E para que os nossos descendentes não continuem com esse padrão que atravessa gerações e fica conosco. Existe uma pequena controvérsia, mas se fala que esse padrão, sem haver uma constelação, sem haver um trabalho de autoconhecimento, ele pode ser quebrado em 7 gerações. Outros falam que são 10 gerações. Então, enfim, existe isso. Mas isso aí é uma conversa mais... É uma conversa bem maior. Então, assim, com certeza, vidas passadas, porém não ligada a espiritismo, tá, gente? Eu vou repetir aqui, que eu falei no comecinho, constelação não tem a ver com espiritismo, com religião, com absolutamente nada. Tanto é que quem criou foi um padre, que ele era casado com uma mulher que era espírita, hoje ela é viva, ela continua, deu seguimento a constelações, que é a Sophie Hellinger. Se vocês buscarem, vocês vão ver. Então, é uma técnica. A constelação, ela é uma técnica breve e super poderosa. Outra dúvida aqui que eu vou tirar de vocês. Várias pessoas, quando vêm perguntar pra mim, querem fazer um tratamento, elas falam, quantas sessões eu preciso? Então, a constelação, ela consiste em uma sessão, tá? Então, ela consiste em uma sessão com relação àquele tema. Por exemplo, eu constelei o tema 1 hoje. Relacionamento. Meu relacionamento com o meu namorado não tá bem. Só que a minha vida financeira não tá bem também. É um tema 2. Então, eu constelo hoje o relacionamento. E quando é que eu posso constelar esse outro tema, um tema 1? E quando eu posso constelar o tema 2? Ah, daqui a 40 dias é possível. Agora, eu constelo o tema 1. Quando é que eu vou constelar o tema 1 de novo? Aí você vai esperar uns 5, 6 meses pelo menos. Por quê? Porque as movimentações, elas vão acontecendo. Então, a gente não precisa de imediatismo. Algumas constelações, elas têm um resultado, assim, muito imediato. Como esse caso dessa pessoa que eu estava falando, essa minha constelanda, ela passou 2 semanas fazendo liberações. E quando ela chegou na sessão de encontro, por quê? O que é possível também? Eu trabalho com um pacote sistêmico. Então, você me encontra 3 vezes, porém, só a primeira constelação. Eu gosto de frisar bem isso. Só a primeira constelação. Os outros 2 são 2 momentos sistêmicos em que eu vou pegar aquela cena que findou, por exemplo, aqui no campo. Aí, findou com, vamos supor, um abraço.
Um abraço e uma criança aqui. Essa foi a cena final. Então eu vou estudar essa cena aqui e eu vou fazer de forma personalizada um próximo encontro. Não vai ser constelação. É possível que existam alguns movimentos, algumas liberações, meditações personalizadas para aquilo, pra o que eu achar que for necessário, diante do que aconteceu na constelação. Mas não são outras constelações. Então o que aconteceu? No segundo momento que eu a encontrei, ela já estava tão bem assim que não precisaríamos nem ter o terceiro. Só que não é sempre que acontece isso. Quando é que acontece isso? Quando as pessoas se entregam. E aí eu entro no ponto de quem pode constelar? Quem pode constelar? Qualquer pessoa que estiver disposta. Qualquer pessoa que estiver disposta a melhorar a sua vida. Qualquer pessoa que esteja disposta a fazer um processo de autoconhecimento, se conhecer, se curar e curar o seu sistema familiar. Que todos os sistemas familiares, sem exceção, precisam ser curados. É possível que se faça constelação em pessoas a partir de 12, 13 anos. E por que não menos do que isso, Sara? Por quê? Crianças, né? Crianças até 12 anos, digamos que de criança pré-adolescente, eles não têm consciência. Então, não tem condições de fazer uma constelação com eles. Por quê? Porque as dores que eles carregam, a criança, o bebê, aquela dor emocional, aquela dor até física, elas estão ali carregando aquela dor pela cura dos pais. Então, elas estão se sacrificando pelos pais. Portanto, quando uma criança tem uma doença, a gente constela os pais da criança e não a criança. Quando esses pais forem curados, ou seja, quando esses pais conseguirem olhar para essa criança com esse olhar de amor mais genuíno, não que os pais não amem as crianças, tá, gente? Mas eu tô falando de um movimento de almas. Então, essa criança, ela não vai precisar mais se sacrificar pelos pais. Quando ela não se sacrifica mais pelos pais, ela melhora. Entendeu? Então, é por isso que o Bert falava que pessoas de 12 a 13 anos, até 12 ou 13 anos, não devem participar de constelações. A representação é feita desta forma. E os temas que podem ser constelados? Eu recebo essas perguntas, eu recebi, inclusive. Sara, qual tema eu posso constelar? Eu posso constelar todos os temas? Pode. O único tema que o Bert falava que não se poderia ser constelado era a morte. Porque aí é um outro estágio, está em outro local. Então, a morte ela não pode ser constelada. Todo o resto é possível de ser constelado. Então, como é que funciona a constelação? Aliás, quais tipos? Eu vou falar logo dos tipos para vocês, porque é bem interessante. Alguém perguntou aí sobre a constelação na água, eu vou falar para vocês. Isso aqui, gente, é um campo sistêmico, certo? Campo sistêmico delimitado para dinâmica de trabalho, certo? Por quê? Porque eu preciso delimitar um campo para eu poder atuar, para eu colocar aqui os bonequinhos, ou os objetos, ou as cartas, como esta daqui, e eu atuar. Porém, campo sistêmico a gente não consegue pegar. Campo sistêmico ele está no mundo inteiro e ele é todo interligado com essa energia dos sistemas familiares. O meu sistema familiar, ele vai ser ligado ao meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia e daqui a pouco ele vai ser ligado ao sistema familiar de quem? De Aline, de Lia, eu acho, de Jaque, enfim, de todas as pessoas. Então, são todos interligados. Essa é a constelação individual com bonecos que eu faço online. Existe a constelação na água, que alguém falou aí, eu não sei se foi a Rafaela, falou anteriormente, que é colocado um recipiente assim, com água, e se colocam bonecos de espuma, que eles têm uma base. No momento da constelação, esses bonequinhos eles vão se movimentando sozinhos. E aí vai sendo formado isso. Isso é o campo sistêmico, essa delimitação. Existe a constelação com representantes, que são pessoas. Várias pessoas envolvidas numa sala, enfim, seja onde for, várias pessoas. E vai acontecendo essa movimentação de almas. Elas vão sentindo o que, por exemplo, uma mulher vai lá pra fazer a constelação com um problema com o pai. E ela escolhe alguém pra representar o pai. Então, aquela pessoa que está ali representando o pai, ela vai sentindo sensações, ela vai tendo emoções que o pai dela teria. Mesmo que o pai dela não esteja ali, mesmo que o pai dela já tenha morrido, mesmo que o pai dela não saiba nada do que está acontecendo. Mas ele vai sentindo sensações e as liberações vão acontecendo. E existe também com representantes online, que seria o quê? No Zoom, várias pessoas nas janelinhas e as sensações e as emoções vão acontecendo também da mesma forma. É algo assim, gente, que só passando para realmente ter uma noção do que acontece, da emoção que das sensações que são, de tudo que vai acontecendo numa sessão de
constelação familiar, seja como for. Existem várias outras formas de serem feitas também. Essas são as mais usadas. Existe constelação com animais, enfim, existem vários tipos. Por que você não constela na água? Por opção mesmo, Camila, assim, eu escolhi constelar com bonequinhos. Esses bonecos aqui, esses Playmobil aqui, eles são maravilhosos, porque eles se movimentam, ó. Então eu consigo fazer cenas em que o bonequinho, por exemplo, ele abraça a mãe, ele fica, sabe? Ele fica em pé, ele fica sentado. Então eu prefiro utilizar desta forma. Só por opção mesmo, de não trabalhar na água. Então eu fiz as minhas duas formações, uma foi com representantes, pessoas, e a outra foi com bonecos, porque realmente era a minha intenção de ficar nessa parte com bonecos, tá? As pessoas que são representadas pelos bonecos, que no caso não estão presentes, sentem algo, podem sentir, Rafaela. Elas podem sentir algo, sim. Porque o sistema familiar do que está sendo, do representante ali, ele está sendo movimentado. Exatamente igual como eu estava falando com a representação das pessoas lá. É possível sim. É possível que não seja na hora, mas depois a movimentação ela vai acontecendo. É quase certo que as movimentações elas acontecem. O que pode não acontecer é quando uma pessoa ela vai constelar e ela está, inclusive com ela, né? E ela não está aberta para aquilo, entendeu? Então, pode ser que ela não sinta a movimentação, mas mesmo assim, ela vai acontecendo. Já fiz com representantes ao vivo, é incrível, é muito bom. Mas a energia do online, do com bonecos, também é surreal, assim, não tem como você dizer de um jeito ou é de outro. Mas realmente, a constelação presencial é muito boa também, e eu gosto demais. Então, como funciona a constelação? Vamos ver como funciona a constelação. Antes, como é que acontece? As pessoas vêm conversar comigo e dizem, Sara, eu quero constelar tal tema, vamos marcar o dia, e enfim. Quando elas chegam na sessão, algumas delas chegam e falam assim, Sara, hoje eu passei um dia inquieta que não era coisa minha. Essa semana aconteceu algo que não acontece comigo. Então, as movimentações elas já vão acontecendo. No momento que você decide por fazer um processo de autoconhecimento, por fazer uma sessão de constelação, as movimentações elas já podem ir acontecendo. Não com todo mundo ou não perceptível com todo mundo, mas elas já vão acontecendo. Então tem pessoas que chegam na sessão e dizem, eu já estou sentindo determinadas coisas. Então isso é muito lindo, assim. São pessoas que já estão ali conectadas antes da gente abrir o campo. Entendeu? Que abrir o campo é o quê? Chegar para esse espaço que eu mostrei, redondinho, e a gente começando a fazer as movimentações, entendendo o que é que está chegando pra gente. A energia não tem tempo nem espaço, precisa realmente de entrega. Exatamente. Ai, que lindo, constelando com fé. Exatamente. Então, algumas pessoas chegam dessa forma. Durante a constelação, como eu falo sempre, é um movimento de almas, é um movimento de entrega. Então, se você chega para fazer uma constelação e você está ali realmente querendo melhorar, querendo ter esse processo com você mesma, não é racional, tá? Aquilo não é racional, aquilo é a alma, aquilo é o sentimento. Tanto que, quando eu vou fazer perguntas à pessoa que está sendo constelada, o que eu pergunto? O que ela está sentindo? Qual emoção ela está sentindo? O que o corpo dela está dizendo? Então, é um movimento de almas. Algumas pessoas choram, outras pessoas querem fazer xixi, outras pessoas sentem muito sono, outras pessoas sentem algum tipo de dor. Então, é preciso passar pelo processo. É preciso querer passar pelo processo. Quem quer passar pelo processo vai ter êxito, vai melhorar. Diferente de várias pessoas sem julgamento, tá, gente? Que a constelação aqui não tem julgamento e eu não estou julgando, eu estou só afirmando o que acontece. Algumas pessoas conversam comigo, falam o problema que elas têm, eu converso, interajo, explico, e elas ficam de marcar uma constelação e marcam comigo, ou enfim, não marcam e conversam e vão vendo ali. Ver o que a gente tá mostrando, ver a técnica, saber, é muito interessante. Agora, mas as pessoas precisam realmente se dedicar a isso. E aí, quando depois de... um processo de autoconhecimento, seja ele qual for, tá, gente? Não só a constelação, qualquer um. Mas quando depois de, sei lá, um mês, essa pessoa vem conversar comigo com o mesmo teor. Então, assim, não adianta, gente, ficar se lamentando. Não adianta dizer, eu não consigo mudar o meu padrão. Eu já tentei e eu não consigo. Já tentou como? Você realmente buscou? Você realmente fez um movimento com a sua alma? Fez um processo? Decidiu por isso? Você conseguiu, aceitou passar por aquela dor?
Porque é dolorido, mas depois que passa, gente, é libertador. Vocês não têm noção de como é libertador. De como muda. E não muda só a sua vida, pode mudar a vida de várias pessoas. De várias pessoas. Muito pertinentes suas colocações. Obrigada, meu bem. Verdade, são dor de cabeça, mas você chora. Isso. Existem algumas pessoas que passam, assim, 2 dias naquele processo após, né? Que aí vamos ver o pós. O que pode acontecer no pós. Só coisa boa. Só pode acontecer coisa boa. Porém, aquele momento de dor também é uma coisa boa. Só que as pessoas têm mania de serem imediatistas. Elas querem fazer aqui uma constelação e amanhã elas terem quebrado aquele padrão. Eu sou prova viva de que fiz e faço várias constelações. Já tive resultados em 20 dias, já tive resultados em 40 dias e tive também resultados em 1 ano. E que eu precisei fazer uma nova constelação para poder quebrar mais aquele padrão. Por quê? Porque era muito forte. Como você tem um padrão que na sua vida tem, sei lá, vamos supor aqui, 30 anos, deve ser a média de quem tá me assistindo, 30 anos. E esse padrão já vem de antes, já vem da sua mãe, já vem da sua avó, já vem da sua bisavó, 40, 50, sei lá quantos anos. E você quer quebrar. E você quebra sem sua dedicação. Quando se faz uma constelação, a gente passa frases sistêmicas em que a pessoa ela tem que repetir no momento de angústia, porque ela chega angustiada. Quem chega numa constelação, minha gente, é porque já tentou várias coisas. Ela já tentou uma psicoterapia, ela já tentou um padre, ela já tentou diversas coisas. E ela chega na constelação. Então, a gente faz com todo o amor do mundo. O constelador, ele tem que ter esse olhar sem julgamento e com todo o amor do mundo. Só que a pessoa que está do outro lado ali, ela precisa querer. Se ela... existem pessoas que vão constelar... Só que elas estão ali com um local de soberba, entendeu? Então, como vai fluir? Então, você começa ali, faz essas liberações e você vai vendo que as coisas, elas vão fluindo. É algo, assim, que é interessantíssimo e lindo, porque a constelação, ela vai no inconsciente. E ela vai no inconsciente de uma forma bem profunda. Não é leve, não. É de uma forma bem profunda, mas você precisa querer. Você precisa querer passar pelo processo. Seja de constelação ou de qualquer outro processo de autoconhecimento. Então, os benefícios, eles são esses. O benefício é de alinhar o seu sistema familiar, é de você elevar a sua autoestima, é de você equilibrar as energias masculino e feminino, que eu venho falando muito aqui. Vou até lançar um guia prático, tá, gente? Para as mulheres que quiserem elevar as suas energias femininas, vou lançar um guia prático ainda esse mês e vai ser bem legal. Vai ser prático mesmo. Muitos resistem, né? Não aceitam passar pelo processo. Muitos resistem. Algumas pessoas vêm conversar comigo, possíveis clientes, e falam: Sara, eu quero fazer a constelação. Eu sempre converso antes com a pessoa. Eu tenho esse cuidado, esse carinho e esse prazer de conversar com a pessoa antes para saber o motivo pelo qual ela quer constelar. E 2 pessoas eu já disse que não ia fazer a constelação porque elas chegaram afirmando que queriam fazer só por curiosidade. Então, fazer só por curiosidade não faz o menor sentido. Ela tem que fazer porque ela quer. Ela tem que fazer porque ela está angustiada, porque ela quer passar pelo processo. Então, se ela tem resistência, tudo bem, não tem problema. A gente espera. Tudo é no tempo certo. Algumas pessoas buscam ali fazer uma constelação e desistem. Não tem problema. É o tempo certo. É o tempo de cada um. Vai ser no tempo certo. No tempo certinho de cada um. E aí, eu entro na minha própria história. Não sei, uns 14 anos, mais ou menos, os meus pais, que são consteladores, mas eles não atuam, né? Eles me chamaram para uma sessão pra eu participar de uma sessão de constelação. E eu não me interessei tanto, mas eu fiquei só assistindo, eu não fui representante, mas eu achei interessante. Só que eu não tive essa questão do tempo. Só que eu não tive a vontade de permanecer ali naquele momento. Pouco tempo depois, eu estava passando por um período final de curso e um período conturbado na minha vida com relação a alguns fatores. E o que eu fiz? Busquei a constelação. Tá vendo quando é que a gente procura? A gente procura nesses momentos. Ninguém busca a constelação simplesmente por estar bem. Apesar de que a constelação ela também serve para equilibrar equilibrar mais algo que já está em equilíbrio, tá? Ela é possível ser feito, sim. Porém, não foi o que aconteceu comigo. E eu busquei a constelação. Isso faz mais de 14 anos, uns 15 anos. Fiz uma constelação individual maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa aqui de uma pessoa aqui da Paraíba.
E quando foi depois, eu continuei vendo, eu continuei fazendo processo de autoconhecimento, com psicoterapia, enfim, os meus processos, passando pelo processo. Até que eu resolvi fazer um curso de constelação para autoconhecimento. Só que esse curso de constelação para autoconhecimento, ele mexeu tanto comigo, me fez me conhecer tanto, que eu resolvi fazer minha primeira formação em constelação familiar. Minha gente, foi nesse momento da constelação familiar que eu passei pelo processo mais rico da minha vida. Eu tive um processo de catarse. Para quem não sabe o que é catarse, é a expulsão de algo. Não expulsão, como as pessoas podem imaginar aí, que é exorcismo, não. Mas foi uma liberação. Foi um tema que eu não fui nem constelar. Foi tão forte que foi apenas um movimento. Foi um movimento ali sistêmico. E aí eu passei uma semana chorando. Eu passei uma semana sentindo aquelas liberações acontecendo. Conversei com a minha mentora. Fiquei na dúvida se eu continuava a formação ou não, porque estava movimentando demais comigo. Sabe o que ela fez? Ela disse: Sara, tudo no seu tempo. Volte e vamos ver o que acontece. E aí foi feita outra movimentação. Isso durante a semana, né? E eu fui passando, e a semana toda, e aquele processo. Isso não é comum acontecer, tá, gente? Porque comigo o processo ele foi muito grande, eu me entreguei totalmente aquilo. E ela me deu recomendações. Uma das recomendações que ela me deu foi: encontre a sua mãe, abraça a sua mãe e fique lá com a sua mãe. E assim eu fiz. Então, naquele momento o que eu precisava era disso. E aí eu recebi o amor e a força da minha mãe e eu consegui continuar. Então, esse meu processo, a minha irmã leu dessa semana. Então, esse meu processo, ele foi extremamente forte. E eu não desisti. Então, é o que eu falo pra você. Se você está passando aí por um processo, seja com constelação, psicoterapia ou sem nenhum processo de autoconhecimento, não desista. Não tem como a gente não sentir dor. E a dor é boa. Quando você sente dor, vamos supor, você sente a dor 1. E depois você sente a dor 2. E depois você sente a dor 3. Quando for depois, você não vai mais sentir essas dores porque você já conhece. Então, você sente essa dor e você libera. Você sente essas dores e você vai liberando. Então, com isso, eu continuei. Fiz a formação de constelação, né, familiar, depois que foram, assim, muitas horas. Esse foi o curso que eu fiz com representantes. E depois, como eu queria me especializar para trabalhar online, individual, eu fiz a minha constelação com esses bonequinhos aqui, ó, que são maravilhosos, constelação com bonecos, que demonstram toda a energia. Então, esse foi o meu processo, assim, que foi lindo, passei por ele. Eu tava tratando um sintoma, nessa situação que eu estou falando pra vocês, era um sintoma emocional, físico, e a gente encontrou, nesse momento, onde estava a causa. Ela vinha um pouquinho mais distante, tá? Eu fui encontrar a minha mãe porque eu precisava da força dela, mas nem foi da família, eu tô abrindo aqui pra vocês. A causa nem foi do lado da minha linhagem, da minha mãe, foi do meu pai. Então, fui abrindo, fui indo pra trás, pai, avô, e foi encontrado ali o foco do que tinha. Então, essa semana foi assim, de muito amor, de muita entrega, porque eu decidi fazer por mim. Após isso, foi uma catarse, foi algo tão grande assim, que eu passei... Sim, lembrando, eu tive um acompanhamento médico também, tá, gente? Então, a medicina tradicional, ela não deve ser descartada, não. Eu tive acompanhamento médico também. Então, foi tudo junto. Eu resolvi cuidar de mim. Eu disse, agora eu vou cuidar de mim. E aí, depois dessa semana, alguns meses, com esse meu processo, eu simplesmente nunca mais tive esse sintoma. E se eu tiver... Eu até vou falar pra vocês qual é o sintoma que a maioria das pessoas tem, na verdade, que foi a ansiedade. Eu tinha uma ansiedade grande. Então, eu consegui. Eu digo que eu sou, assim, uma pessoa... Tive o privilégio, né, de passar por isso, de passar por essa semana de muita dor, e eu consegui. Constelando com fé, tá dizendo, é preciso sentir dor para entender a importância do alívio. Exatamente. E, gente, a gente tem só uma vida, né? A gente tem só uma vida. A maioria das pessoas que tá aqui me assistindo já viveu pelo menos um terço. Um terço do que precisava, do que já teria vivido. Pelo menos, né? O que a gente imagina. Pode ser bem menos do que isso. Morgana tá dizendo aqui, dói mais cura. Exatamente, dói mais cura. E é a cura, né? É a cura que a gente precisa. Ansiedade em baixo nível. Sim, a que eu tinha, né? Você tá dizendo, porque minha irmã é psicóloga, minha gente, então ela tá dizendo qual era a minha. Era ansiedade em baixo nível, mas que me fazia mal, né? Sempre faz mal. Não era aquela ansiedade que precisa de medicação e que chega próximo a uma depressão, enfim, não era. Mas era
uma ansiedade. Que, na verdade, todos nós temos, né? Quando ela passa do limite é que ela não se torna boa mais. Como tudo na vida, passou do limite, não se torna. Então, Grazi, dói, mas é libertador, exatamente. E, gente, assim, o que eu posso falar pra vocês se vocês tiverem a oportunidade, constelem porque vocês não vão se arrepender. Façam o processo, passem pelo processo, indiquem para pessoas que vocês imaginam que precisam. Aquela pessoa que disse assim, eu já fui na terapia, eu não consegui resolver. Eu já conversei com tal pessoa, eu não consegui resolver. Eu estou num relacionamento abusivo, eu não consigo sair. A minha relação com a minha mãe não dá certo, minha mãe é narcisista. Algumas pessoas me perguntam, sabe, sobre isso. Minha mãe é narcisista e eu não consigo conviver com ela. E aí a constelação, ela não só encontra aquela causa e faz com que você resolva, mas o constelador, ele vai conversar com você e ele pode falar pra você alguns movimentos, como por exemplo esse de a minha mãe é narcisista, não consigo conviver com ela. E aí o que é que eu sempre falo? Honre a sua mãe. E honrar, as pessoas não entendem muito bem, por isso que eu gosto sempre de explicar. Honrar não é conviver, não é estar com ela ali. Você não precisa estar, não precisa conviver. Ninguém precisa estar num lugar que não é bem-vindo, que não é bom e que faz mal. Honrar é você aceitar aquela pessoa como ela é e entender que aquilo vem de outras pessoas e que você não vai conseguir consertar, mas que a sua movimentação pode acontecer de forma que atinja, né? Atinja no bom sentido esta sua mãe. Porém, a gente sabe, a constelação fala que uma mãe que é narcisista realmente é bem desafiador, até para a constelação. Luciana, como saber se preciso? Não entendi ainda. Então, Luciana, é o seguinte, como você saber se precisa? Quem precisa de constelação? Eu digo que todas as pessoas em algum momento da vida elas precisam, porque todos nós temos momentos e problemas desafiadores. Então, quando você vai saber, eu preciso. Se você tem um problema, por exemplo, vamos supor aqui, você tem um problema financeiro, e aí em que você tem um ciclo, tá? Tem altos e baixos. Hoje você está bem financeiramente, você está ali com sua casa, com seu carro, tudo bem. Quando daqui a um ano, você perde tudo aquilo. Depois você consegue novamente, depois você perde. Então você está seguindo esse padrão de desequilíbrio. Você não consegue ficar com nada pra você. Existe aí algum padrão que você está seguindo de alguém que veio lá atrás. Por exemplo, sei lá, o seu bisavô, vamos supor, o seu bisavô, o seu avô, que tinha muita riqueza, mas dava tudo às outras pessoas, certo? Porque ele não se achava merecedor, então você veio com essa memória com você. Ou então você está tendo relacionamentos, por exemplo. Você sempre tem um relacionamento número 1, em que você passou por um abuso. Relacionamento 2, você passou por um abuso. 3 também, ou então sempre traições. Ou pessoas que sempre tinham aquele padrão. Você está atraindo pessoas dessa forma. Ou você está agindo sempre desta forma. Então você precisa. Esses casos são de pessoas que estão repetindo o padrão. Precisam. Ou a sua mãe, ela foi traída, a sua avó foi traída, todas elas foram aceitando. E você, por mais que ache errado, por mais que tente, você continua aceitando também. Você está sendo leal. Você pode estar sendo leal. Está sendo, não. Pode estar. Só quem mostra isso é a constelação e o campo. Mas eu tô dando exemplos, então, de algo que pode, né, acontecer. Você está sendo leal, por exemplo, à sua mãe. Você está sendo leal, por exemplo, à sua avó. Eu já constelei uma pessoa em que ela estava sendo leal. Foi um caso bem interessante. E a gente viu que ela estava sendo leal à mãe e à avó. O que ela escutou da mãe foi exatamente o que a mãe escutou da avó. E foram gerações, assim, totalmente diferentes. E mesmo assim elas escutaram. E ela tinha tanta consciência que ela veio constelar porque ela tinha 2 filhas e não queria que as filhas passassem pelo mesmo que ela passou. Porque ela sabia que a probabilidade disso acontecer existia. Então, se constela quando se está angustiado com algo. Quando está travado com alguma coisa. Camila está dizendo, destravei várias coisas. Quando está travado. Com relação a qualquer aspecto. Qualquer aspecto da sua vida que você esteja travado, você pode e você deve constelar. Por exemplo, eu sou advogada. Eu trabalho com direito sistêmico. Então, o que é o direito sistêmico? É você constelar no âmbito da justiça. Você vai unir ali as leis sistêmicas com as leis jurídicas. É muito utilizado no direito de família. Ou seja, quando vai haver um divórcio, guarda de filhos, divisão de bens. E muito utilizado também na área penal. Com relação à área de família, o que é? Olha como é lindo o direito sistêmico. Acontece uma audiência
em que o casal ele quer se separar e ele está ali. Eu já fiz várias audiências e eu sei como é. Os casais eles chegam em fúria assim, e eles xingam um ao outro na frente de quem tiver. E eles vão fazer a divisão de bens, ou eles vão fazer o processo da guarda, visitação das crianças e tudo. Eles fazem ali e eles vão embora. O juiz resolve a parte burocrática, ou seja, atuando nas leis jurídicas. Com as leis jurídicas. E eles vão para casa deles. Quando é depois de um tempo, eles vão rejudicializar, ou seja, fazer uma nova ação. Para quê? Dizendo que, é porque o pai não está visitando a criança, então precisa regular essas visitas. Ou está visitando no horário errado. Eu quero mais dinheiro, então faz uma ação de revisão de alimentos, que é o quê? Pedir mais da pensão. E essas ações, elas vão acontecendo, 1, 2, 3. Quando se utiliza as leis jurídicas, que eu falei que o juiz utilizou, com as leis sistêmicas, naquele momento, ou seja, na audiência, até na audiência preliminar que o conciliador faz, que é uma audiência que faz antes do juiz fazer, que era a que eu fazia. Se eu chego ali e eu utilizo a constelação, ou seja, eu utilizo as leis sistêmicas junto às leis jurídicas, ou seja, aqui o campo, aqui é a mulher e aqui é o homem. E eu vou usar as leis jurídicas. Vocês vão se divorciar, vai ser dessa forma. Só que eu faço com que ela consiga olhar para ele com a alma, olhar com amor. Eu faço com que eles consigam entender que ali algum aspecto é pelo bem da criança. Eu faço com que eles... Eu não, tá, gente? Desculpa, eu falando assim, eu, não sou eu. É o constelador, é o que o campo vai mostrando. Eu sou só a facilitadora, mais nada. Então, o campo faz com que eles consigam se olhar, porque na verdade eles nem se olham, né? Nessas audiências a realidade é essa. Então, com que eles olhem para o filho de outra forma e com que eles olhem para eles mesmos. Quando eles têm essa cura, o sistema familiar dela, o sistema familiar dele, que eles não tinham antes, o que é que acontece? Essas próximas ações, elas não vão existir. Porque eles vão entrar em acordo. Se tiver uma visitação errada, uma falta de visitação, eles vão conversar entre si. Então, eles não precisam utilizar isso, mais o meio jurídico, para isso. Essa mulher aqui, ela vai se curar das dores que ela tem dele, ele se curar das dores que ela tem dele, e ela vai seguir. Ela vai seguir e vai conseguir ter um outro relacionamento aqui, ó. Da mesma forma que ele vai seguir, vai conseguir ter um outro relacionamento. E vai ser saudável. E o filho vai ver que é saudável. E ele vai entender como é que as coisas acontecem de forma saudável. Então, é um sistema todo que é curado, você entende? É um sistema todo que é curado. Então, assim, a constelação ela é maravilhosa em qualquer aspecto, em qualquer âmbito. Constelação de empresas, que é a constelação organizacional. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver aqui. Grazi está dizendo, era dependente emocional do meu ex-marido, porque fui adotada. Não tinha o pertencimento. Fiz terapia, mas só a constelação me ajudou. Hoje, posicionada no equilíbrio, tudo flui. Ai, que lindo, Grazi, você foi adotada. Olha como é interessante, os filhos adotados. Eles têm o sistema dele, que veio depois, só que eles honram primeiro os pais. Eles não precisam conhecer os pais, tá no sangue. A Grazi, ela é 50% do pai dela, biológico, e 50% da mãe dela é biológico, como todos nós são. Mas olha que coisa linda. Quando eu falo da terapia, né, a psicoterapia, eu sempre falo a psicoterapia aliada à constelação, ela é o combo perfeito. Você faz uma constelação, que é uma terapia breve, você entende a causa ali na terapia. As movimentações, elas vão acontecendo e você trata essas suas liberações na psicoterapia, que você vai toda semana. Quer combo mais perfeito do que esse? Combo mais maravilhoso do que esse? Não tem como ser melhor. Que lindo, Grazi, seu depoimento. Muito obrigada. Posso constelar meu casamento? Sara, pode não, deve constelar o seu casamento. Constela o seu casamento para ter equilíbrio entre o feminino e o masculino, por exemplo. Constela-se o casamento para ter mais equilíbrio em qualquer outro aspecto. Constela-se o casamento para que o seu sistema familiar seja movimentado e movimente o dele, o seu sistema familiar com a sua família de origem. Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E aí, quando você equilibra isso aqui, você chega para o seu marido, que não é a sua família de origem, né? E aí tem o seu outro sistema, tá? Não fica tudo emaranhado. Tem o seu sistema com a sua família de origem, o dele com a família dele de origem e o de vocês. O novo sistema que vocês formaram. Se vocês não estão bem, cada um com o seu sistema aqui de origem, o que vocês formaram vai dar problema. Então, por isso que é tão interessante constelar casamento, inclusive fazer cerimônias de casamento com a constelação familiar. É possível, é feito e é lindo. É a coisa mais linda que possa acontecer. Eu, inclusive, tenho um projeto para começar a fazer esse tipo de trabalho também.
Curar o passado é libertação para o futuro. Vou para a vida com a convicção de que agora sou grande e dou conta dos meus problemas e posso fazer da maneira que acredito e que me condiz. Lindo, exatamente isso aí. É exatamente isso. É você saber que você pode. É você saber que você é grande neste sentido, e você saber que você agora é adulto e que parou essa história de dizer que eu sou assim porque o meu pai me criou assim, eu sou assim porque a minha mãe me criou assim. Hoje você já é adulto. A criança, é possível que ela diga isso, porque os pais têm que cuidar, mas você é adulto, então não adianta você ficar buscando. Se você ficar buscando, você nunca vai crescer. E se você nunca vai crescer, você nunca vai ser feliz, nunca vai ter momentos felizes, sim, não vai ter a responsabilidade e a autorresponsabilidade que todos nós devemos ter. Então, é isso mesmo. Luciana, desculpe-me pela pergunta, mas costumo perguntar sobre o que não sei. Vivi Morgana, me desculpe, achei que podia... Não, Luciana! Não, de jeito nenhum, acho que você confundiu. Desculpe-me, não, é pra perguntar o que você quiser. As meninas não falaram dessa forma não, viu, Luciana? Acho que foi um mal entendido aí. Elas podem até entender mais, mas a gente tá aqui pra falar pra todas as pessoas. Pode perguntar aqui, perguntar no direct, na caixinha, enfim, se comunicar no link na minha bio. As meninas não foi isso de jeito nenhum. Elas, inclusive, sempre participam aqui, sempre ajudando. É porque elas ficam falando, mas não é isso não, tá? Por nada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Minha mãe. Já ia lembrar que é a força do campo que mexe com o sistema. Exatamente, mamãe. Falhando. Oi, Larissa! Coraçõezinhos. Larissa, maravilhosa. Larissa passa por processos de autoconhecimento também. Todos nós devemos passar, né? Então, gente, é isso. Eu encerro aqui a live. Como sempre, eu nunca consigo fazer a live com pouco tempo que eu digo. Vou lançar o guia prático nos próximos dias aí, que vão... nos próximos dias, não sei, não vou dizer exatamente o dia não, mas nos próximos dias. Estou muito feliz com essa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô vendo aqui muita gente interagindo, muita gente que eu não tinha visto ainda. Luciana, qualquer dúvida pode falar comigo, tá? Em direct eu esclareço melhor. E eu quero agradecer a todos vocês, agradecer pela oportunidade de estar... Ah, gente, peraí, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Luciana ainda está aí? Eu senti algo que eu deveria falar, não sei. Luciana, diga se você estiver aí ainda. Eu quero fazer algo por você. Se você estiver, me fale. Vou esperar um pouquinho, que eu sei que as mensagens demoram mais a subir. Mas vá me falando. Por enquanto, gente, eu quero dizer a vocês que eu agradeço muito esse Por Nada, Constelando com Fé. Luciana foi embora? Está, pronto, ótimo. Luciana, isso aqui, ó, tô fazendo isso, às vezes eu faço isso, só que hoje é porque eu senti, tá? E eu quero que você escolha uma dessas 3 cartas, são cartas sistêmicas. Eu quero que você escolha, aqui é número 1, número 2 e número 3. Eu quero que você escolha número 1, 2 ou 3, que são frases sistêmicas, e eu vou mostrar pra você meditar, vamos ver o que vai aparecer, né? Aqui eu peguei do meu baralhinho, ó, tá? Não escolho, não. Eu pego o que eu sinto e a pessoa vai escolher, porque você não tá aqui perto, então 1, 2 ou 3. Uma dessas 3. Que eu sinto que vai ser legal pra você. A 3, né? 1, 2, 3 aqui. Vamos lá. Olha, a constelação, minha gente, ela me surpreende. Eu não sei como é que eu fico surpresa a cada momento. Olha só o que saiu para Luciana. Vê se você consegue enxergar aí. Vê se dá pra ver. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha que lindo! Se quiser fazer um print, olha, medita essa carta. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E a gente falou aqui de comunicação. Como o Luciano, de forma muito grandiosa e muito linda, veio falar sobre a pergunta que ela tinha feito. Então, assim, Luciana, olha como é perfeito. Não tem coisa, eu senti que eu tinha que tirar a carta e a carta você escolheu e foi assim. Então, medita essa carta. Espero que você tenha visto. Não sei se deu pra fazer um print, mas espero que você medite essa carta e que acolha em seu coração, na sua alma, a constelação. Falar de constelação, fazer live de constelação é isso. É a gente programar algo e algo maior mexer com a nossa alma e ir acontecendo. Então, gente,
A hora das cartinhas. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Já tá dando quase uma hora aqui, como sempre, né? Não tem jeito. Por nada, Luciana. E fiquem com Deus, minha gente. Vão descansar. Fiquem com isso aí na cabeça de vocês. Busquem algum tipo de processo de autoconhecimento. Seja ele qual for, deem o primeiro passo. Não esperem. Porque só assim vocês vão conseguir evoluir cada vez mais. Tem constante evolução, né? Então é isso. Ai, Shirlene Melo, que linda! Beijo, Shirlene. Nossa, me recebeu tão bem em Brasília. Muito carinho por você. Boa noite, gente. Deixar a live salva pra quem quiser. E é isso. Coloquem lá o emoji, tá, gente? Eu vou indicar o emoji. Coloquem lá, porque isso me faz fazer mais conteúdos pra vocês. Isso me faz ficar mais feliz. Bênçãos pra vocês. Bênção, mamãe. Isso me faz ficar cada vez mais feliz e fazer conteúdo, tá bom? Então, um beijo. Boa noite a todos.